Olá, estamos de volta para quê? Para nossa aula de revisão da aula 8.2, de olho na tela. Vamos lá, olha lá. Aula 8.2, literatura. O que é literatura? Vamos lá então. Nós temos dois conceitos básicos, olha só. Primeiro que literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Ok. Literatura é um discurso. Opa, vamos lá. Literatura é um discurso. Eu vou pegar aqui outra cor, a vermelha agora. É um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas construir um dizer que seja belo, envolvente ou em um nível sensível e humanamente profundo, né? Então, ou seja, é realmente uma arte, né? E assim, falando de literatura, olha lá, nós temos aqui o seguinte: gêneros literários, né? Os gêneros literários são aí o suporte que recebe, né, esse texto. Então, gêneros literários vem do latim, que significa genus, eris, tá? No latim, genus e eris. Já para nós, o seu significado é nascimento, descendência, tá? E com isso, os gêneros literários são o que mesmo, amadinha? Vamos lá. Categorias ou conjuntos de obras que possuem as mesmas características estruturais e são divididas em narrativo, dramático e lírico. Ok, muito bem. Então, assim, nós temos o seguinte: 3 categorias. A primeira é o gênero narrativo, que envolve romance, novela, conto e crônica. Segunda categoria, os gêneros poético, soneto, elegia, ode, canção. E a terceira categoria são os gêneros dramáticos. Como exemplo, nós vamos ter tragédia, comédia, dramas históricos, teatro de vanguarda, tá? Essa divisão proposta aí, já lembrando da Grécia Antiga, tá? Com o olhar de Aristóteles, o nosso grande filósofo. Texto literário. Então, pontuado aqui para você, bacana, que um texto ele só será literário se ele produzir um efeito estético, ou seja, se ele proporcionar uma sensação de prazer e emoção no receptor. Esse texto, ele deve empregar as palavras com liberdade, tá? E aquele que pretende também emocionar, né? E que para isso emprega a língua com liberdade e beleza, utilizando, olha só, o sentido das palavras de maneira conotativa, né? Ou metafórica, tá bom? Beleza. Vamos agora entender um a um. O que seria, né, um texto em que ele utiliza uma linguagem denotativa? Esse texto que utiliza a linguagem denotativa é um texto não literário, tá bom? E aí, um texto não literário, ele vai ter esse sentido denotativo, vai ser um sentido comum, linguagem exata e precisa, sentido objetivo e significação restrita, beleza? E por último, sentido do dicionário, olha só, denotação, dicionário, beleza? Ok. Já o sentido conotativo, ele está vinculado aos textos literários. Por quê? Porque a literatura gosta, né, de utilizar as figuras de linguagem. E aí nós vamos ter junto a conotação, que dá esse sentido figurado, dá novo significado, significado ampliado, né? Sentido alterado, ok? Muito bem. E para encerrar a nossa revisão, vamos recordar aqui um pouquinho da cronologia dos períodos literários da literatura brasileira. Temos 2 eras. A primeira é a era clássica, a segunda é a era moderna. Então nós vamos ter do início de 1500, quinhentismo, que é a literatura de informação. Vamos ter barroco, já no seiscentismo. Também vamos ter aí arcadismo e modernismo. Lembrando que nós vamos ter o neoclassicismo, já no final, né, aí de arcadismo e romantismo bem mais forte. Vamos ter em 1800 a 1900 o realismo, naturalismo e parnasianismo.
passando para o simbolismo em 1900 e chegando em 1922 o pré-modernismo, tá bom? E é claro, em 1900, modernismo e pós-modernismo. Lembrando que de 1800 até o pós-modernismo é a era moderna, beleza? Muito bem. Então, literatura é isso. É o poder, né, de fazer a arte com as palavras, construir gêneros aí a partir do sentido figurado, né, Amadinha? Exatamente, que mais? é o conotativo e o denotativo. Muito bem. Valeu, então. É isso, tá? Teve dúvida? Quer colher mais algumas informações? Vai lá na nossa playlist e pode ficar à vontade aí com esta aula. Valeu, a gente aguarda vocês lá nas atividades. Olá, Amadinho! Olha só, a gente esperando, mas é assim mesmo, né? Fomos pega de surpresa? Exatamente! Amadinho, chegou o momento do tirando dúvidas, correção das atividades. Simbora lá de olho na tela e vamos para a correção das atividades. Questão número 1. Como você, no ato de escrever, define linguagem conotativa e linguagem denotativa? Em quais situações as utiliza? O aluno da NASA, ele vai refletir em cima. Você sabe quando que a linguagem é conotativa? Sabe, Amadinho? Ah, com certeza, Marcinha. Ele já captou a mensagem, porque ele tomou nota, fez aí o seu resumo, ouviu a explicação detalhadamente e vai conseguir falar sobre linguagem conotativa. Ele vai construir o próprio conceito de linguagem, tá? Conotativa, se o aluno colocou lá, é aquela linguagem de sentido figurado, pronto, aquela linguagem metafórica, está correto. Se ele usar o termo subjetivo, a linguagem subjetiva, também está correta. muito bem. A mesma coisa acontece quando ele fala denotativa, de dicionário, pronto. A linguagem literal, a linguagem real, que não sofre alteração. Belezinha? Mas vamos lá. O conceito, o que a gente trouxe? Vamos aqui. Fique calmo, fique tranquilo. Se o seu gabarito não está igualzinho ao nosso, tenha calma, mas ele precisa estar com as informações, né? Com o seu conceito, com as suas próprias palavras, mas tem que chegar nesse entendimento. Então, denotação. Denotação, palavras ou textos que estão empregados em seus significados habituais, encontrados nos dicionário. Olha lá, bem tranquilo, né? Dicionário. É usado para o quê? Para informar de forma objetiva, direta e clara. Assim, simples, tá? Por exemplo, onde é que nós temos exemplo de linguagem denotativa? Nos textos científicos, nos textos jornalísticos e também nos textos instrutivos. Última informação do gabarito. Vale ressaltar que uma palavra pode ter mais de um significado, sem que nenhum deles fuja do sentido literal. Conhecendo agora a conotação. Olha aí o conceito que a gente trouxe. A linguagem conotativa é utilizada quando o significado de uma palavra, frase ou texto é empregado de forma figurada, circunstancial, ou seja, não carrega naquele contexto o seu sentido comum. Depende da interpretação, que pode diferir conforme o receptor da mensagem. Onde eu posso encontrá-lo? Anúncios, expressões ou ditados populares, poesias, literatura, músicas e outros. Beleza! Então aí a justificativa do gabarito. Questão número 2. A expressão sublinhada em nós temos motivo nenhum para abrir mão deles é um exemplo de linguagem. Letra A, padrão. B, regional. C, pejorativa. D, conotativa. E, denotativa. Olha só,
você vai ficar ligadaço apenas na parte que está sublinhada. Abrir mão deles. E aí, aluninho? Vamos lá! Qual o gabarito da questão? Abrir mão deles nada mais é uma expressão aí utilizada, claro, né, no sentido conotativo. Por quê? O que quer dizer? Não temos motivo nenhum para abrir mão deles. O que isso quer dizer? Abrir mão deles. De liberar, né? De ceder, de oferecer, de levar emprestado por uns dias. Então, essa questão de abrir mão. Ok. Muito bem. Questão número 3. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Aristóteles afirma que os textos épicos apresentam uma narrativa e sempre terão um narrador personagem. B. A tragédia é um gênero literário. C. O gênero lírico é um texto de caráter emocional. Porém, as emoções expressas nesse gênero não representam a subjetividade do autor. É apenas ficção. D. O gênero dramático apresenta esta estrutura: apresentação e desfecho. Letra E. Os elementos essenciais de uma narrativa são narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Então, aluno, qual é a alternativa correta? Letra E. Os elementos essenciais de uma narrativa são a lembra do pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Valeu. Fácil, simples e fácil. Vamos à justificativa. Olha lá, por que o gabarito foi a alternativa E? Os elementos constitutivos de uma narrativa são o narrador. Narrador é quem narra a história, quem conta a história. Enredo é uma sequência aí de acontecimentos. Personagens, pode ser aí personagens principais e secundários, tá? São aí responsáveis pelas ações dos enredos, né? Tempo, que é aí o recorte da época dos acontecimentos. E espaço é o recorte do local dos acontecimentos. Muito bem. Questão 4. O gênero narrativo, na maioria das vezes, é expresso pela A. Poesia, B. Show, C. Romance, D. Jornal e ode. E vamos já, então, falando de gênero, né? Gênero narrativo. Ele é aquele suporte que recebe o texto. Lembram? Pois é, foi explicado durante a aula. Não estamos falando do tipo de texto, estamos falando do gênero, né? Então, o aluno com certeza falou que é letra C. Gênero narrativo, né? Beleza, então o gênero aí, romance. Muito bem, justificativa. Por quê, né? Nós temos aí o nosso gabarito. No gênero narrativo ou épico, uma das características mais significativas é a presença de um narrador. Então, o romance, o gênero romance, é a modalidade que apresenta aí narrador. Exatamente. E agora, Purinha, aquele momento que todos estão aguardando. Aí você fala assim, que momento é esse, amada? Que momento é esse, amada? É o Se Liga no Enem. Vamos lá, amadinho, na tela. Juntos. Se Liga no Enem é o momento que o nosso aluno da NASA, ele aí, olha só, se transforma no aluno treineiro do Enem, né? E o Enem, gente, olha aí, a estrutura dessa avaliação, ela inicia sempre com gêneros textuais, tá? E você vai encontrar texto gigante, vai falar, nossa, Tô cansada, eu não quero ler. Tô cansada. Não. Aí não deu boa, não. Tô cansado, não vou ler, é um texto gigante, né? Ou então, vem infográficos, né? Vem também gráficos. E aí você fica perdido. Mas calma, por isso você tem aqui esse momento. Nós vamos trabalhar com gráfico, tudo direitinho do Enem. Sempre vamos trazer uma questão que já foi trabalhada no Enem, tá bom? Olha lá, Enem 2012. O tema aqui é aquele bêbado. Juro nunca mais beber.
e fez o sinal da cruz com os indicadores e acrescentou álcool. O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagem, música de Tom Jobim, verso de Mário Quintana, tomou o pileque do Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Carlos Drummond de Andrade, Contos Explosivos. Após a leitura, vamos aí ao comando da questão. Então, estudante, atenção aqui, o comando é a orientação que você tem, como você vai chegar ao seu gabarito, o que você precisa fazer. Muitas vezes o comando aí ele vem, tá? É dividido em duas partes, mas vamos aqui analisar este comando. A causa-morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque ao longo da narrativa ocorre uma. Então, preste atenção. Aqui praticamente você já chegou ao gabarito. Olha lá como o comando te leva, né? Te dá uma direção. A causa-mortes do personagem expressa no último parágrafo. Olha aí. Então já poupa seu caminho, né? Então você já corre lá no último parágrafo. Adquire e ainda afirma para você, né? Adquire um efeito irônico no texto. Porque ao longo da narrativa, aqui você começa a fazer sozinho aí a sua análise, né, para chegar ao gabarito. Ao longo da narrativa ocorre uma, letra A, aproximação exagerada da estética abstracionista. B, apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. C, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. D, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. E, metaforização do sentido literal do verbo beber. E aí, se tem efeito irônico no texto, né? Nesse caso, ocorre uma metaforização do sentido literal do verbo Beber. beber. Vamos justificar isso aí, amadinha, para o nosso aluno? Olha só, o efeito irônico no texto ocorre porque o verbo beber é utilizado com valor conotativo, sentido figurado, ou seja, né, já foi dito, sentido figurado. A opção traduz essa ideia de metaforizar o sentido literal do verbo beber. Ok, então, legal assim. Você sentiu dificuldades? Então, é nesse estilo que o Enem cobra aí, né, esse teste, né, Madinha, que o aluno vai estar aí exercitando, né? Exatamente. Os conteúdos do primeiro ano, vocês vão ver tudo lá no Enem, que são as questões dos gêneros literários, funções da linguagem, figuras de linguagem. Isso daí o Enem adora. De início. Eu falei assim, consta bastante, despenca. Cai bastante no Enem, cai bastante no Enem, é isso aí, Pois tá é. bom? Então, não fique com essa onda de que, não vou exercitar, não quero fazer, porque é muito texto. Não, não, não. Você é aluno mediação, não tem esse perfil. Aluno mediação é aluno da NASA. É isso aí. Porque aluno da NASA, e chegou aquele momento. Do momento que ele vai viajar, Pura. Ah, sim, claro. Vai fazer uma grande viagem, apresentando para vocês novamente o Clube de Leitura! Que legal, bacana, simbora. O Clube de Leitura traz aí o Alto da Barca do Inferno, né? Com essa obra belíssima, em que os nossos alunos aí, né, Thalita, né, e aluno Mazinho, vão aí fazer, claro, o seu trabalho direitinho, fazendo um resumo, né, Madinha? Ele vai escolher... Quem será que na hora da dramatização
Quem vai ser o anjo? Quem vai ser o diabo? Quem é o diabinho ou a diabinha, hein, Ai, amadinhos? Deu até medo. Lembrando que nós temos 2 barcas, né? Exatamente. E aí, gente, olha lá. A escolha é sua. Então, Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, traz o que essa obra? Ó, valores de 2 épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade tipo da Idade Moderna. A obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Ok. Olha que legal, viu só? Então é isso, Língua Portuguesa proporcionando para você, né, esse momento bacana. E aí é claro que durante a aula é uma das responsabilidades sua. Não tem tempo. Ah, professora, já tirei o leite. Eu já fiz a colheita. Eu já ajudei minha mãe a lavar roupa. Eu já fui lá no riacho, lá no... Não é riacho que fala, né? A gente já foi lá no rio, já foi no Igarapé. Beleza, calma, tira um momento, relaxa debaixo da mangueira, coloque a sua rede, fique tranquilo e faça uma leitura de leite, tá bom? Depois aquela obrigatória em que você já vai pontuar para praticar e produzir o seu texto, beleza? Então assim, para encerrar esta aula, convido você à leitura da mensagem. Vamos juntos, na voz da professora Amadinha. Buscar conhecimento é uma porta que se abre para ter sucesso na vida. Obrigada, amadinhos, pela companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu, até a próxima.